Olá, olá, meus queridos alunos. Estamos aqui então para iniciar nossas aulas de acerca de nascimento. Ainda lá estamos no capítulo 17. Peço bem a vocês porque eu seccionarei vários pontos para facilitar a revisão de vocês, tá? Ainda bem que dei essa postergada na gravação das aulas. Algumas que eu já tinha gravado antes eu resolvi descartar porque estavam um pouco prolixas e pelo desempenho de vocês nos simulados diários deu para ter uma boa ideia de que vocês estão bem, de certo modo, dentro das normas. Então farei alguns destaques e separarei as aulas por pontos bem específicos para a gente trabalhar de uma maneira mais tranquila, mais sistemática de estudo para fixar melhor nesse momento de reta final. Começarei hoje então falando do item 30 em diante do nascimento. Então alguns destaques do nascimento eu separarei para outras aulas que eu colocarei todas na sequência, assim até esgotarmos as disciplinas do Registro Civil das Pessoas Naturais. Ponto importantíssimo que nós temos que ter aqui, as inovações da Lei 13.484 de 2017, finalzinho do ano passado, pós-edital, já foi divulgado pela VUNESP que realmente pode ser cobrado que teve alteração pós-edital, provimento 51, a Lei 13.484, perfeitamente possível, além de alguns provimentos do CNJ, em especial eu destaco para vocês o 63 de 14 de novembro de 2017, muito recente também, trouxe muitas coisas do reconhecimento socioafetivo, da paternidade, né, da filiação socioafetiva, né, que é o correto, não só a paternidade. Então, vamos trazer alguns destaques aqui. Falarei também com vocês de alterações de nome numa aula específica, provimento 16 e 19 do CNJ, que é indicação do suposto pai e reconhecimento espontâneo de paternidade, reprodução assistida, inclusive com os destaques das resoluções do Conselho do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Falarei também, no ponto específico dos indígenas, falarei também de certidões, que tivemos uma alteração substancial no provimento 63 de 2017, e do provimento 28 de 2013, que é registro civil fora do prazo. Isso serão todos os pontos que eu tratarei individualmente no registro civil das pessoas naturais. Comecemos então, para não perder tempo. Item 30 das normas. O nascimento será dado a registro 2 lugares. No lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais. 30.1, ele excetua mais uma hipótese. No caso de registro civil fora do prazo, chamado registro tardio, serão efetuados no registro civil das pessoas naturais de residência do interessado. E, cuidado, existe mais uma quarta hipótese do registro de nascimento ser lavrado numa outra localidade, no caso de criança que nasce e morre no mesmo ato por ocasião do parto. É o que nós temos lá no item 32.1, caso ela já tenha chegado a respirar. Lembrando, se a criança chegou a respirar, ela tem considerado nascimento com vida, né? Ela adquire a capacidade civil que está disposto lá no artigo 2º do Código Civil, e pondo também a direito, né, assegurados os direitos do nascituro. Questão da criança ter nascido com vida, se ela chegou a respirar. Lembre-se, pode cair na prova, principalmente na parte de conhecimentos gerais, se for o caso. O chamado exame docimasia hidrostática de Galeno. O que isso significa e o que é esse exame? É um dos exames mais comuns que são utilizados para verificar se a criança respirou. Isso tido, né, como conceito do Código Civil, se a criança veio a respirar, é vida. Se ela nasceu sem ter um movimento respiratório, ou seja, cardiorrespiratório, é considerado natimorto. Como que é feita a docimasia hidrostática de Galeno? Só para vocês terem uma ideia da curiosidade. Extrai-se o pulmão do cadáver da criança, coloca-o em uma solução aquosa, ou melhor, numa solução líquida específica. Se esse pulmãozinho descer até o fundo, quer dizer que não tem ar nos alvéolos. Isso será tido como um natimorto. Se o pulmão, porventura, boiar, ou seja, que significa que ele entrou, que ele teve, né, uma entrada de ar nos alvéolos pulmonares, isso será considerado um nascimento com vida. Por que quarta hipótese? Se nós tivermos uma leitura bem tranquila lá do 32.1 e do 91.1 lá na parte do óbito, quando nós trataremos na aula específica, nós veremos que a competência para o registro do óbito dessa criança e do nascimento dela será puxada toda para o local do falecimento, tá? Ah, tudo bem, professor, mas é aquela hipótese nova da Lei 13.484 que fala no domicílio da criança, no domicílio do interessado. Pessoal, se a criança nasceu e morreu por ocasião do parto, ela não teve nem tempo de ter o seu domicílio, né? Ela nasceu no estabelecimento hospitalar, logo a interpretação mais correta é que se lavrem os 2 assentos, o de nascimento e de óbito, no local do falecimento. Então, para fixar, temos 4 locais que podem ser objeto de registro. Se, dentro do prazo,
o lugar em que tiver ocorrido o parto, ou no lugar de residência dos pais, ou ainda, se a criança faleceu por ocasião do parto, no local de falecimento. Quarta hipótese, registro fora do prazo, no local de residência do interessado. Maravilha? Fechamos as 4 hipóteses. Item 31. A obrigação de fazer a declaração de nascimento é conjunta do pai e da mãe, os quais poderão realizar a declaração isoladamente observados os prazos legais. Novidade, tá? Não tanto assim já de 2015, mas vale a pena relembrar. A Lei 13.112 de 2015, ela alterou a Lei de Registros Públicos, onde ela dizia antigamente a Lei de Registros Públicos que o pai tinha somente 15 dias e a mãe tinha 15 mais 45, totalizando 60 dias. Agora, na Lei de Registros Públicos está indistinta essa questão de prazos. Ou seja, 15 dias para ambos, não sendo possível comparecer na serventia, estende-se para 45 dias. Se o local de nascimento for mais de 30 km, distante mais de 30 km da sede do Registro Civil das Pessoas Naturais, amplia-se o prazo para 3 meses. Obrigação de declarar do pai e da mãe, em conjunto ou separadamente, de acordo com como está no item, ou um rol que nós temos de outras pessoas que podem sim ser interessados, podem realizar esse registro, caso ele não venha a ser realizado pelo pai ou pela mãe. Dentro desse destaque, eu reputo que vocês deem uma lida lá na Lei 6.015 sobre quem são essas pessoas. Inclui o parente mais próximo, aqui eu achei o parágrafo 1º, pai ou mãe isoladamente ou em conjunto observado, parágrafo 2º do 54. No caso, falta impedimento de um dos indicados no item 1º, o outro indicado que terá o prazo de declaração prorrogado por 45, aqui foi a alteração, tá, da Lei 13.112 de 2005. No impedimento de ambos, o parente mais próximo sendo maior e achando-se presente, ou seja, o parente mais próximo achando-se presente ao nascimento e maior de idade. Em falta ao impedimento do parente referido no número anterior, os administradores dos hospitais ou médicos e parteiras que tiverem assistido ao parto, ou seja, são as questões das equipes médicas hospitalares ou até mesmo a parteira. E quinto, pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe, ou seja, o parto fora da residência da mãe e fora do estabelecimento hospitalar, pode ser uma pessoa idônea da casa que tenha presenciado efetivamente o nascimento. E finalmente, as pessoas encarregadas da guarda do menor, tá? Na última hipótese temos aqui, lá no parágrafo número 6, tá? Do artigo 52 da Lei 6.015, tá? Muito cuidado que isso aqui não costuma cair, tá? Costuma chover em prova. Em caso de natimorto, facultado o direito de atribuição de nome, tá? Antigamente não tinha essa disposição, tá, pessoal? De certa maneira, até um pouco recente, tem menos de 5 anos, essa possibilidade de dar um nome ao natimorto. Lembrando que ele também tem direito a uma lápide. Natimorto, então, nesse caso, tem direito da personalidade? Não. Quem tem direito da personalidade são as pessoas vivas. Por que o natimorto pode ter nome e pode ter o local de sepultamento realizado? Direito da personalidade do pai e da mãe em ter um sepultamento digno daquele que poderia ter sido filho dos dois. Esse é o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, por isso a permissão de nome de natimorto, tá? Expresso do jeito que está aqui. Lembre-se, não vai cair numa primeira fase isso, mas numa segunda fase ou numa prova oral, vai perguntar do candidato, o direito ao nome do natimorto é um direito da personalidade? Você vai falar sim, mas não do natimorto, porque ele não teve personalidade, porque o Código Civil diz que só tem personalidade quem nasce com vida, e natimorto nasce morto. Das palavras latinas, nati, mores, mores em latim é o verbo morrer, e nati, nascer, ou seja, nasceu, morto. Então, nesse caso, não tem direito da personalidade. O registro será efetuado no livro C auxiliar, lembrando que o livro C é o óbito, com o índice em nome do pai ou da mãe, tá? Então não é nome do natimorto o índice, é o nome do pai ou da mãe. Corrobora aqui mais ainda a tese de que é um direito da personalidade dos pais dar o nome ao respectivo natimorto. Dispensando, nesse caso, o assento de nascimento. Na verdade, não é nem dispensando o assento de nascimento, né? Não compete registrar natimorto no livro A, porque não nasceu com vida. Quem não nasce com vida não tem personalidade, então não tem como ser levado ao livro A. Item 32.1 que nós já falamos, se a criança chegou a respirar morrendo por ocasião do parto, serão feitos necessariamente no mesmo RCPN, esse é o RCPN do local do falecimento, o registro civil de 2 assentos, o de nascimento e de óbito, com os elementos cabíveis e remissões recíprocas. 33. O oficial deverá evitar os registros suscetíveis de expor a ridículo seus portadores e, se houver insistência no interessado, submeter ao juiz corregedor permanente. Pessoal, tem o controle de nome, tá? É um princípio, é uma questão de qualificação registral do nome, tá? Existe, influencia no registro civil das pessoas naturais.
Então, o registrador ele tem o dever de vedar, de parar, de falar, não, não vai registrar esse nome ridículo de jeito nenhum. Por quê? Proteger a criança, é óbvio. E se o pai insistir, a palavra final é do registrador? Lógico que não. Remete para o juiz corregedor permanente, assemelhando-se ao procedimento de dúvida, tal qual na verdade não é, porque não tem expressa disposição de intervenção do interessado, Ministério Público, apelação do Conselho Superior, então etc. Então é um mero pedido de providências aqui para trazer nessa a indignação do pai ou da mãe pela recusa da adoção de um nome que possa vir a expor ao ridículo aquela criança. Lembrando que o registrador ele tem essa competência, ele pode sim fiscalizar e qualificar o nome da criança. É um princípio de qualificar, é uma questão de qualificação registral a adoção do nome da criança, tá ok? 31.1, os oficiais de registro poderão orientar, cuidado, tá no 33, ele deverá evitar o registro de nomes que possam expor ao ridículo. Aqui, no 33.1, ele diz que poderá orientar os pais acerca da conveniência de acrescer mais um sobrenome ou prenome dos filhos, a fim de evitar prejuízos à pessoa em razão de homonímia. Caso clássico, exemplo batido na doutrina em qualquer professor que vocês contarem, o João da Silva. Se o João da Silva tem muitos homônimos no Brasil inteiro, o nome extremamente comum, já é parte de um nome praticamente um nome tombado na cultura nacional, o João da Silva, ou até mesmo José da Silva, José de Souza, etc. Então, nesse caso de nomes muito comuns, de sobrenome muito pequeno, adota-se sim, tem a faculdade de se adotar um prenome ou até mesmo alterar, colocar um sobrenome a mais também na criança, que pode ser, tá, nesse caso. Então aqui trata-se de uma questão de sobrenome, tá adotando somente o sobrenome do pai. Pô, coloca o da mãe também. Vai que a mãe, é Oliveira, então fica José da Silva Oliveira. É comum? É, mas é muito menos comum do que o próprio José da Silva por si só. Tá ok? Isso que quer dizer aqui o 33.1. 33.2, poderão ser adotados sobrenomes do pai e da mãe ou de ambos em qualquer ordem. Cuidado, tá? A doutrina já bateu muito cabeça com isso aqui, se em qualquer ordem poderia ser alternado os sobrenomes, ou seja, um pai que tem dois sobrenomes, a mãe também tem dois sobrenomes, o pai coloca o prenome da criança, o sobrenome dele, o primeiro sobrenome da mãe, o segundo sobrenome do pai e o segundo sobrenome da mãe. Antigamente tinha uma posição doutrinária reticente, nesse caso falando que não poderia ter alternância. Inclusive o Dr. Reinaldo Veloso, da nossa banca, já foi adepto dessa teoria quando ele escreveu o livro dele, do Registro Civil das Pessoas Naturais. Porém, o entendimento atual é de que é livre a escolha do sobrenome. Pode mesclar sem problema nenhum, que isso não gera prejuízos aos apelidos de família, tá ok? Entendimentos, já tem decisões do STJ também nesse sentido, falando que pode sim ser alternado, porque não há vedação expressa de alternância de sobrenomes, tá? E pode ser adotado tanto do pai quanto da mãe por uma questão de igualdade dos pais. 33.3, no caso de gêmeos, o oficial deverá declarar no assento especial, tá? Gravem esse nome, tá? Que quando você tratar do assento de nascimento especial, quer dizer o assento dos gêmeos. Porque eles nascem naquele mesmo momento praticamente. Lógico, numa ordem lógica que um nasceu primeiro, outro nasceu depois. E esses assentos devem ser lavrados nessa rigorosa ordem. Ou seja, primeiro vem o assento do primeiro gêmeo e o segundo o assento do segundo gêmeo, eventualmente o terceiro assento do terceiro gêmeo e assim sucessivamente, tá? Não pode inverter a ordem, ou seja, registrar primeiro com o número de ordem antecedente o segundo gêmeo, por exemplo. Então tem que ser o primeiro gêmeo, primeiro, segundo, terceiro em terceiro lugar, o quarto em quarto lugar e assim sucessivamente, tantos quantos forem os gêmeos nascidos por ocasião do mesmo parto. Nesse caso, cada um será colocado a ordem do nascimento, quem nasceu primeiro e quem nasceu na sequência. Os gêmeos que tiverem prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome, obviamente, o nome completo diverso, com sobrenome diverso um do outro, obviamente para não ter homonímia. Já tem a identidade, muitas vezes, tratando-se de gêmeos univitelinos, uma identidade de física, né, de fenótipo. Então, nesse caso, tem que ser colocado um nome, né, para designar, para não ter confusão de ambos, o que poderia gerar um prejuízo potencial à sociedade. Essa é a razão dessa exigência das normas, tá? E não só das normas, como também da Lei de Registros Públicos. De modo que possam distinguir-se, aqui completo. Pessoal, do 33.4 até o 36.1, eu vou tratar numa aula específica quando eu tratar sobre possibilidades de alteração de nome. Vamos lá direto para o 37. Cuidado, tá? O 37 das normas de São Paulo, eles devem ser interpretados em conjunto com a Lei 13.484 de 2017. Porque, lembrem-se, lá tem a previsão expressa de que agora não há
não é. Local de nascimento e naturalidade não são mais a mesma coisa. Pode ser optada colocação no assento de local de nascimento e a naturalidade no local de residência dos pais, tá? Então, muitíssimo cuidado com isso. Essa introdução, né, nós tivemos, na verdade, essa alteração colocada na questão da lei, por força, né, da lei 13.484, onde ele diz, alterando os itens 9, 10 e 11 do artigo 54, onde ele diz expressamente: os nomes e prenomes, profissão e residência dos pais das duas testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica ou fora da unidade hospitalar de saúde, aqui foi uma alteração na qualificação das testemunhas dos pais, o número da DNV e a naturalidade do registrando. Tá? Então, ou seja, tem o local de nascimento, que nós temos que trazer expressamente na questão no lavratura do assento do artigo 54, no item 1º, e a naturalidade expressa do registrando no item 11. Parágrafo 4º deste mesmo artigo, do artigo 54. A naturalidade poderá ser o município em que ocorreu o nascimento ou o município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, e a opção caberá ao declarante no ato do registro do nascimento. Pessoal, não coloca aqui a lei, tá? Ela deixa restrita somente a naturalidade da mãe, tá? Não seria a naturalidade do pai, tá? Então, nesse caso, tá, seria uma opção local de residência da mãe e não do pai. Porém, o declarante pode ser o pai, pode ser o parente próximo maior de idade que tenha comparecido, pode ser a parteira. Todos aqueles declarantes, eles podem optar pela naturalidade, tá ok? Então aqui tem que ser considerado então a naturalidade ou o local onde ocorreu efetivamente o nascimento ou o local de residência da mãe. Foi isso uma das inovações tão importantes da Lei 13.484. O artigo 37, ele traz uma série gigantesca de itens ali que vocês devem dar uma lidinha, tá? Lembrando que a Lei 13.484 exige, tá, as questões de data de maneira expressa e por extenso, tá? Isso é uma novidade trazida, já era adotado por nós em São Paulo assim, por força do capítulo 13 das normas, que fala onde tem datas nós colocaremos por extenso. Então isso veio para corroborar aquela tese já encampada pelo Código de Normas de São Paulo, já também da atuação de todos os registradores civis aqui do Estado, porém agora está também positivado na Lei 6.015 por força da alteração da Lei 13.484 de 2017. 38. A lavratura do assento de nascimento acompanhada do arquivamento em classificador próprio e específico. Existe um classificador para DN, para as declarações de nascimento, da segunda via da respectiva declaração de nascido vivo, DN ou DNV, para quem gosta de abreviar com as três palavras. Arquiva-se a segunda via, tá? Porque a primeira via vai ser remetida pro estabelecimento, né, do Conselho de Saúde do município ou até mesmo para o Ministério da Saúde, onde não houver. Então, nesse caso, expedida pela maternidade, estabelecimento hospitalar, de onde possam extrair ou conferir os dados do nascido. Que dados do nascido são esses? Principalmente relativo a sexo, que possa identificar essa criança para que não seja uma hipótese de simulação de nascimento ou até subtração de menor, tá ok? 38.1. Ocorrendo o nascimento fora da maternidade ou estabelecimento hospitalar e sem a DNV, são uma hipótese de dois. Nasceu fora, mas tem DNV. Maravilha, o registrador não tem que fazer, na verdade, isso aqui, elaborar e confeccionar uma DNV. Agora, caso tenha nascido fora do estabelecimento hospitalar ou de maternidade sem DNV, nesse caso, o registrador oficial, no caso, preencherá a declaração que será assinada pelo interessado, que declarará ciente de que a prática do ato será comunicada ao juiz corregedor permanente. Quando será comunicado ao juiz corregedor permanente? Trimestralmente, é o que diz lá o 38.3. A cada 3 meses será comunicado, então, ao juiz corregedor permanente o número dos atos a que se referem esses casos de nascimento fora do estabelecimento hospitalar sem DNV. 38.2. O documento referido no subitem anterior será arquivado em classificador próprio. Tá ok, pessoal? Então, não tem muito segredo. E o 38.1.1 diz que o registro civil das pessoas naturais, nos 5 dias após o registro, tá? Prazos e mais prazos, gravem. O registro de nascimento ocorrido fora da maternidade do estabelecimento hospitalar fornecerá ao Ministério Público da comarca os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o nascimento. Pessoal, nasceu fora, nesse caso,
tem que comunicar em 5 dias ao Ministério Público, indicando os dados da criança, dos pais e onde ocorreu o nascimento, e trimestralmente o juiz corregedor permanente. Informe então ambos, o MP e o juiz corregedor permanente. 39. Nos assentos de nascimento não será feita qualquer referência à origem e natureza da filiação. Pessoal, isso aqui já é antigo, não pode colocar estado civil, não pode colocar que vem em decorrência de técnica de reprodução assistida, não pode colocar que é adotado, não pode colocar nada disso, tá? É filho, ponto, não tem que ser designada nenhuma flexão a respeito de estado civil dos pais que possa induzir a uma origem de filiação de filho legítimo, ilegítimo, ou eventualmente filho fora do casamento, filho fruto de uma traição. Não pode mais fazer isso, e já não é de hoje, né? Já faz muito tempo, desde a Lei 8560 de 1992, corroborando todas as questões lá trazidas pelas inovações da dignidade da pessoa humana da Constituição de 88, por essa razão não se pode mais. Item 40, tá? Muito cuidado aqui, que tem que ser interpretado também com a Lei 13484, tá ok? No registro de filhos havidos fora do casamento ou da união estável não serão considerados o estado civil no eventual parentesco dos genitores, cabendo ao oficial zelar unicamente pelo atendimento da declaração por eles manifestada e a uma das seguintes formalidades. Genitores comparecem ambos pessoalmente ou por meio de procurador, seja uma procuração pública com poderes específicos ou uma procuração particular com poderes específicos com firma reconhecida, para efetuar o assento do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. Apenas a mãe comparece com a declaração de reconhecimento ou anuência do pai à efetivação do registro. Pessoal, o nome do pai na DNV vincula? Não, tá? O nome do pai na DNV não gera presunção de paternidade. Isso está expresso lá na Lei 6.015, tá? Não se esqueçam disso. Foi uma alteração de 2012, salvo engano, que alterou isso, que antes vinculava tal nome do pai na DNV, agora não mais persiste essa hipótese. E a última hipótese, apenas o pai comparece munido da declaração de nascido vivo ou declaração médica que confirma a maternidade com a respectiva firma reconhecida. Pessoal, o pai, na posse da DNV, mesmo que o nome dele não esteja na DNV, presume-se que ele é pai. Então ele já sabe a maternidade. Por quê? Ah, mas pô, professor, você está falando então que o nome dele na DNV, se a mãe comparece sozinha, ela não pode falar que ele é o pai, se não forem casados ou se tiverem realmente união estável, como já veremos adiante aqui que é permitido. Lembre-se que se o pai comparece, ele está declarando nada mais é do que um reconhecimento espontâneo de filiação. Por essa razão, se ele está com a DNV em mãos, presume-se que há uma anuência da mãe, que deixou esse pai pegar a DNV nas mãos, e partir em reconhecimento desse filho de forma espontânea, sem a necessidade da anuência da mãe. Então, a posse da DNV ou de uma declaração de maternidade que confirme a maternidade com firma reconhecida, é presunção de que a mãe anuiu ao reconhecimento dessa criança, tá ok? Essa é a interpretação mais segura desse item. Nas hipóteses acima, a manifestação da vontade por declaração, procuração anuência será feita por instrumento público ou particular com firma reconhecida. No caso de participação pessoal da mãe, aqui fala tá, que aplicar-se-á o prazo de 60 dias, cuidado, tá? Esse item não mais persiste por força do disposto da alteração lá da Lei 6.015, que agora o prazo de 15 mais 45 compete tanto ao pai quanto à mãe, então não há mais o que se falar da prevalência do item 40.2. Quando se tratar de réu preso, terá validade a declaração, procuração ou anuência em que a assinatura tenha sido abonada pelo diretor do presídio ou autoridade policial competente. Pessoal, aquela hipótese de reconhecimento de firma por abono. O diretor do presídio declara que aquela assinatura é de determinado detento que está recluso numa unidade prisional de sua administração, e o oficial de registro, no caso, ou o tabelião de notas, vai lá e reconhece essa firma por abono. É a única hipótese que pode ter firma reconhecida por abono no estado de São Paulo. Para registro de filho havido na constância do casamento da união estável, basta comparecimento de um dos genitores, nesse caso munidos com a certidão de casamento, certidão da conversão da união estável em casamento, escritura pública de união estável ou sentença em que foi reconhecida a união estável do casal. Lembrando, pessoal, caso também tenha a escritura pública, a sentença ou até mesmo a certidão do livro E do registro da escritura pública ou da sentença. Tá ok? 42. Reconhecimento de filho independe do estado civil dos genitores ou de eventual parentesco entre eles, podendo ser feito no próprio termo de nascimento, por escritura pública, por testamento, por documento público ou escrito particular com firma reconhecida. Pessoal, aqui é a hipótese que o pai pode reconhecer, corrobora com o que está previsto também lá no Código Civil. Ele comparece diretamente no balcão falando: eu sou o pai dessa criança, verba aí para mim que eu sou o pai dele.
ou ele deixa uma escritura pública de reconhecimento de paternidade. Lembrando, tá? No estado de São Paulo tem uma previsão específica de cobrança na tabela de emolumentos, diferente das outras escrituras, sem valor econômico. Testamento, lembrando que é irrevogável o reconhecimento de filho por testamento. Lembrando também que podem testar os maiores de 16 anos. E por documento público ou escrito particular com reconhecimento de firma de signatário. Pessoal, isso aqui não é a mesma coisa, a escritura com o documento público. Uma questão de uma manifestação incidental do pai falando que ele é reconhecendo a paternidade daquela criança, isso torna-se irrevogável e pode ser levado sim a registro junto ao registro civil, aliás, averbado junto ao registro civil das pessoas naturais no livro A, tá ok? 42.1, poderá ser efetuado o registro de reconhecimento espontâneo do filho pelo relativamente incapaz, sem assistência de seus pais, tutor, curador ou apoiador. Apoiador é aquela pessoa que acompanha o relativamente incapaz nos casos de decisão, tomada de decisão apoiada, previsto lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. 42.2, o reconhecimento da paternidade por paternidade, tá? Aqui no caso é o pai, absolutamente incapaz, poderá ser efetivado somente por decisão judicial. Se for o menor para reconhecer a paternidade, menor impúbere, ou seja, menor de 16 anos, nesse caso somente efetivado por decisão judicial. Aqui também incluindo absolutamente incapaz aquele que venha a ter sido interditado, sendo declarada sim a sua incapacidade absoluta. E, sendo a genitora absolutamente incapaz, o registro será feito mediante a apresentação da DNV ou declaração médica conforme a maternidade confirma reconhecida. Se não tiver DNV e não tiver declaração médica, segue-se também o rito judicial, tá ok? Então, a genitora absolutamente incapaz, basta a apresentação dos documentos que comprovem o nascimento, né, a vinculação dela como mãe, lembrando o princípio lá corroborado no Código Civil, mater sempre certa est, ou seja, a mãe sempre certa é, e pater is est, ou seja, a presunção do pai é relativa, né, no caso de paternidade. E da mãe a presunção absoluta, afastada somente nos casos de reprodução assistida, onde, no caso de cessão gratuita de útero, onde eu já tratarei desse item numa aula específica com vocês. 42.5. Se o genitor ou a genitora não puder exprimir à vontade, qualquer que seja a causa, não poderá ser lavrado o reconhecimento de filho perante o serviço do registro civil, nem mesmo se de acordo estiver o curador ou o apoiador. Pessoal, a pessoa está impossibilitada de manifestar a sua vontade, não interessa se tem curador ou se tem o apoiador. Nesse caso, não será realizado o reconhecimento espontâneo da paternidade. Pode sim ser feito pela via judicial, que seria aqui no caso a via eleita correta, tá ok? Feito isso, terminamos então essa explanação geral, né, dessa parte inicial das questões relativas ao nascimento. Então passo na aula seguinte a tratar com vocês do próximo tema em pauta, que é a alteração de nome, tá ok? Um grande abraço e até!